E aí, você está feliz? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Esses dias eu ouvi uma história que me fez pensar muito. Um jovem virou para o seu pai e lhe perguntou: pai, qual o segredo da vida? E o pai, sábio, com muita calma respondeu: o segredo da vida é vaca não dá leite. Aquele jovem ficou admirado, mas como assim, pai? Vaca não dá leite? De onde que o senhor tirou isso? E o pai completou: não, de fato, vaca não dá leite. Você é quem tem que tirar. Pois é, assim é a vida. Não existe nada dado. Não existe nada fácil. Tudo tem um preço. Tudo tem algo a ser feito para que aquilo possa ser alcançado. E o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia não diz pedir e dar-se-vos-á? A Bíblia não fala de um Deus que gosta de dar boas coisas a seus filhos? Pois é, a gente precisa entender alguns princípios para que a gente possa viver a plenitude que Deus tem para nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Aqui em Mateus 7 é parte do Sermão da Montanha, são os primeiros princípios, a instrução, as primeiras instruções que Jesus dá, e de certa forma ele está falando para aqueles que estão no começo da caminhada, aqueles que estão começando a segui-lo. Mas o tema central aqui é a persistência na oração. No versículo 9 está escrito assim, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu preciso aprender a pedir e saber que Deus tem alegria em dar. Mas até para pedir, eu preciso saber a forma. E não é só pedir, é buscar e é bater. Um filho que não tem condições de desenvolver coisas sozinhos, pelo menos ele tem que ir até o pai pedir. Às vezes a gente fica esperando que as coisas caiam do céu, que Deus faça aquilo que a gente quer, e às vezes a gente nem tem coragem de pedir. Primeira coisa, aprenda a pedir e seja persistente na oração. Segundo princípio está em Mateus 21, versículo 22. Diz assim, e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Aqui ele está falando sobre o poder da fé. Não adianta pedir se eu não crer de verdade. O contexto aqui é a figueira. Jesus, ele procura figos em uma figueira, não encontra e amaldiçoa aquela figueira por não ter figos. Quando eles retornam por aquele caminho, aquela figueira havia secado. E ele chega a dizer que se os discípulos tivessem fé e não duvidassem, eles poderiam transportar montanhas. Duas coisas importantes sobre fé. Primeiro, Hebreus 11 diz assim, 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza daquilo que eu espero em Deus. Só existe uma forma de ser fé de fato, é se eu tenho uma palavra de Deus. Então eu posso acreditar no que está escrito na palavra de Deus e eu posso crer no que Deus traz como certeza no meu coração. Senão é pensamento positivo. Pensamento positivo é bom, nós temos que ser positivos. Porém, fé só é fé se eu tiver uma palavra de Deus. Deus falou, pode ter certeza, vai acontecer. Agora, Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Segundo princípio sobre fé. Não. Segunda coisa importante sobre fé, a fé me move. Se não me move, também não é fé. Se eu não tenho a palavra de Deus, não é fé. E se essa palavra de Deus não me move, também não é fé. Como assim? Olha, Tiago capítulo 2, versículo 20 a 26, diz assim, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil?
Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu preciso aprender a confiar plenamente no que Deus falou e me mover em relação a isso. Foi exatamente o que Abraão fez. Ele creu que Deus estava no controle, ele creu que foi uma palavra de Deus e ele agiu em relação a essa palavra de Deus. Preste atenção, aprenda a pedir e aprenda a crer. Terceiro princípio, João 14:13 diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O terceiro princípio é o nome de Jesus. Em João 14, Jesus estava numa conversa de despedida, falando para os discípulos que ele não estaria mais com eles, que ele iria para o Pai. Mas ele deixa um princípio muito especial, que é a condição que os discípulos teriam de usar o seu nome. Diz: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês vão receber. O que é pedir em nome de Jesus? Será que é só colocar no final da frase em nome de Jesus, amém? Não, não é só isso não. Pedir em nome de Jesus é pedir como se fosse Jesus pedindo. É um outro princípio para que as coisas aconteçam na sua vida. Não adianta eu pedir ao Pai o que eu quero, como uma criança pirracenta, de forma alguma. Como filhos maduros, querendo entender a vontade do Pai, buscando a vontade do Pai. E aí eu vou pedir pensando na vontade do Pai, como Jesus o fez, como Jesus viveu. Ali no Getsemane, você conhece o contexto? Jesus, ele ora e fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível que passe sem que eu beba, faça a tua vontade. Pedir em nome de Jesus. O nome de Jesus tem autoridade, nos dá autoridade para expulsar demônios. O nome de Jesus nos dá autoridade sobre as tempestades da vida. O nome de Jesus nos dá autoridade sobre as tristezas da vida, sobre as enfermidades que temos. Nós temos que aprender a pedir e a orar e a clamar e a profetizar em nome de Jesus. Agora, muito mais do que falar, é estar em nome de Jesus. Para isso, é claro, eu preciso de um relacionamento com Ele. A última coisa que eu quero dizer para você está em João 15:16. Diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. A última coisa é o entendimento de que nós somos chamados por Deus para um propósito, para dar frutos. Aquele que entende isso, recebe do Pai o que ele está buscando. É um outro texto que fala que vai receber o que está pedindo, que vai receber o que está buscando. É aquele que entende o propósito, aquele que dá frutos para o Senhor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. E aí tem um outro negócio para entender aí. A videira são ramos entrelaçados. Eu vou estar ligado em Jesus de fato quando eu estiver ligado em pessoas, nos irmãos, uns nos outros. Quando Jesus diz isso, eu sou a videira e vocês são os ramos, ele está dizendo que ele é nós entrelaçados. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está presente. E aí eu preciso me envolver com a vida da igreja, com as pessoas, com o corpo, com o propósito, com a pregação do evangelho, gerar frutos estando ligado na videira. E aí, aquilo que eu pedi, o Pai vai conceder. São princípios para que você possa alcançar a plenitude que Deus tem para você, para que você possa alcançar aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando. Guarde isso, lembre-se disso. Persistência na oração, fé, o nome de Jesus e dar frutos para Deus. Se você pôr isso em prática no seu dia a dia, aquilo que você pedir, o Pai vai atender, para a glória dele, é claro. Deus abençoe você.